Em Provérbios 22:7 está escrito: "O que toma emprestado é servo do que empresta." Esse versículo não foi escrito para condenar quem enfrenta dificuldades financeiras. Pelo contrário, ele revela uma realidade que milhões de pessoas conhecem muito bem. As dívidas não afetam apenas o bolso. Muitas vezes afetam o sono, a paz, os relacionamentos, a autoestima e até a esperança. Por isso, tantas pessoas carregam um peso silencioso quando o assunto é vida financeira. Senhor, hoje colocamos diante de Ti nossas preocupações financeiras. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, as dívidas que geram ansiedade, as noites mal dormidas e os medos que tentam dominar o coração. Peço que concedas sabedoria para administrar recursos, oportunidades para avançar, direção para tomar decisões corretas e força para não desistir durante os períodos difíceis. Que a Tua paz guarde nosso coração enquanto caminhamos confiando no Teu cuidado. Amém. Poucas coisas conseguem gerar tanta preocupação quanto os problemas financeiros. Existe gente ouvindo esta mensagem enquanto sente um aperto no peito toda vez que olha para as contas, toda vez que recebe uma cobrança, toda vez que pensa nos compromissos que ainda precisam ser pagos. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe esse peso. A pessoa continua trabalhando, continua sorrindo, continua cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro carrega uma preocupação constante. Outro ponto importante é que as dívidas não atingem apenas as finanças, elas frequentemente atingem as emoções. Muitas pessoas vivem com ansiedade, com medo, com sensação de fracasso, com vergonha, com a impressão de que nunca conseguirão sair daquela situação. E aos poucos, o problema financeiro começa a se transformar também em um problema emocional. Existe gente ouvindo esta mensagem enquanto se sente exatamente assim, cansada, sobrecarregada, sem conseguir enxergar uma saída. Outro aspecto importante é que a Bíblia não ignora as dificuldades financeiras. Pelo contrário, ela reconhece que recursos são necessários para viver, sustentar a família e cumprir responsabilidades, mas também ensina que a confiança não deve estar apenas no dinheiro. Porque existem pessoas que possuem muito dinheiro e vivem dominadas pelo medo. E existem pessoas atravessando dificuldades financeiras que continuam encontrando paz em Deus. A diferença não está apenas na quantidade de recursos, está em quem sustenta o coração. Em Filipenses 4:19 está escrito: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês." Essa promessa não significa ausência de desafios, mas significa que Deus continua sendo provedor. Outro ponto relevante é que muitas pessoas carregam culpa por decisões financeiras do passado. Talvez tenham feito escolhas impulsivas. Talvez tenham confiado em oportunidades erradas. Talvez tenham assumido compromissos maiores do que podiam suportar. Talvez tenham enfrentado situações que estavam completamente fora do seu controle. E hoje vivem olhando para trás com arrependimento. Mas permanecer preso ao passado não resolve o futuro. Deus deseja conduzir você para frente. Outro aspecto importante é que algumas dívidas não nasceram de irresponsabilidade. Nasceram de crises, de doenças, de desemprego, de emergências familiares, de situações inesperadas. E muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem sabem exatamente o que é isso. Trabalhar duro, fazer o possível e ainda assim enfrentar dificuldades financeiras. Por isso é importante lembrar que Deus vê toda a história. Ele conhece circunstâncias que ninguém mais conhece. Outro ponto relevante é que o medo financeiro pode se tornar uma prisão emocional. A pessoa acorda preocupada, passa o dia preocupada, vai dormir preocupada. E mesmo quando nada mudou naquele momento, a ansiedade já roubou a paz. Em Mateus 6:31, Jesus disse: "Não andem preocupados." Essa orientação não é um convite à irresponsabilidade, é um convite para não permitir que o medo governe o coração. Outro aspecto importante é que Deus frequentemente responde através da sabedoria. Muitas pessoas oram por provisão, mas ignoram a importância da administração. Ignoram a importância das decisões diárias. Ignoram a importância da disciplina. A provisão de Deus e a sabedoria de Deus caminham juntas. Em Tiago 1:5 está escrito: "Se alguém necessita de sabedoria, peça-a a Deus." Essa também é uma oração importante para a área financeira. Outro ponto relevante é que as dificuldades financeiras podem gerar tensão dentro da família, discussões, preocupações, desânimo, pressão emocional. Muitos relacionamentos sofrem porque o peso financeiro acaba transbordando para outras áreas da vida. Por isso, é tão importante buscar não apenas recursos, mas também equilíbrio emocional durante os períodos difíceis. Outro aspecto importante é que Deus continua abrindo portas, continua criando oportunidades, continua surpreendendo pessoas. Muitas vezes de maneiras que não imaginávamos. Quantas pessoas já testemunharam empregos inesperados?
negócios que surgiram no momento certo, ajuda chegando quando parecia impossível, portas que se abriram quando todas pareciam fechadas. Deus continua trabalhando. Outro ponto relevante é que algumas pessoas perderam a esperança. Depois de tantas tentativas, depois de tantos problemas, depois de tantas preocupações, começaram a acreditar que nada vai mudar. Mas a esperança é um dos primeiros alvos das dificuldades. Porque quando alguém perde a esperança, perde também a força para continuar lutando. Em Romanos 15:13 está escrito: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Deus continua restaurando esperança. Outro aspecto importante é que sair das dívidas geralmente é um processo. Muitas vezes não acontece da noite para o dia. Exige persistência. Exige disciplina, exige paciência, exige decisões consistentes ao longo do tempo. E justamente por isso tantas pessoas desanimam, porque desejam resultados imediatos. Mas Deus frequentemente trabalha através de processos. Assim como algumas dificuldades levaram tempo para surgir, a reconstrução também pode exigir tempo. Outro ponto relevante é que a identidade de uma pessoa não está nas suas dívidas. Muita gente começa a se definir pelos próprios problemas financeiros. Passa a acreditar que vale menos, que fracassou, que não possui futuro. Mas sua situação financeira atual não define seu valor diante de Deus. Você continua sendo amado, continua sendo visto, continua sendo importante. Outro aspecto importante é que Deus conhece as lágrimas derramadas por causa das preocupações financeiras. Conhece as noites sem dormir, conhece os cálculos refeitos inúmeras vezes, conhece o medo do amanhã, conhece a pressão que ninguém mais vê. E justamente por conhecer tudo isso, Ele continua oferecendo consolo e direção. Em Salmos 34:17 está escrito: os justos clamam e o Senhor os ouve. Essa promessa continua viva. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão ouvindo esta mensagem enquanto precisam de um milagre financeiro. Talvez exista uma dívida urgente, talvez exista uma situação crítica, talvez exista uma porta que precisa se abrir. E embora as circunstâncias pareçam difíceis, Deus continua sendo maior do que qualquer problema. Ele continua operando onde nossos recursos terminam. Outro aspecto importante é que Deus não deseja apenas tirar pessoas das dívidas. Ele deseja ensiná-las a viver com sabedoria, porque bênção sem sabedoria frequentemente se perde. Mas quando existe crescimento interior, existe capacidade para administrar melhor aquilo que Deus coloca nas mãos. Em Provérbios 3, 9 e 10, encontramos princípios relacionados à honra, administração e confiança em Deus. A Bíblia sempre conecta provisão com sabedoria. Outro ponto relevante é que talvez você esteja cansado. Talvez esteja lutando há muito tempo. Talvez esteja orando pela mesma situação financeira repetidamente. Mas não permita que a dificuldade destrua sua fé. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar tudo. Continua abrindo caminhos. Continua sustentando você. Continua cuidando da sua família. Existe gente ouvindo esta mensagem enquanto precisa ouvir exatamente isso. Você não está sozinho nessa luta. Deus continua presente. Continua ouvindo suas orações. Continua vendo seu esforço. Continua conhecendo suas necessidades. Se esta palavra está falando com você agora, segue o canal e compartilha esta mensagem. Existem muitas pessoas carregando preocupações financeiras silenciosas e precisando encontrar esperança novamente. Voltando à reflexão, talvez a solução não tenha chegado na velocidade que você gostaria. Talvez o processo esteja demorando mais do que imaginava, mas Deus continua sendo fiel durante a caminhada. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Até aqui Deus sustentou você. E continuará sustentando. Se Deus usou esta palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas enfrentando dificuldades financeiras e precisando lembrar que Deus continua sendo provedor, conselheiro e refúgio em tempos de necessidade. Voltando à reflexão, entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue seus medos. Entregue suas contas. Entregue suas dívidas. Entregue aquilo que tem roubado sua paz. Porque Deus continua cuidando dos detalhes que você não consegue controlar. Comenta: Deus é meu provedor. Se essa é sua declaração hoje. Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está enfrentando uma batalha financeira neste momento. Nenhuma dívida é maior do que o poder de Deus para abrir caminhos, conceder sabedoria e sustentar aqueles que confiam nele. Continue caminhando, continue sendo fiel, continue fazendo sua parte e continue colocando sua esperança nas mãos do Senhor.
Senhor, entrego minhas finanças em tuas mãos. Dá-me sabedoria para administrar recursos, disciplina para tomar decisões corretas e paz para não ser dominado pela ansiedade. Abre portas de oportunidade, sustenta minha família e ajuda-me a atravessar este período com fé e perseverança. Que eu aprenda a confiar mais em Ti do que nos meus medos. Em Tuas mãos entrego minhas preocupações, sabendo que Tu és meu provedor fiel. Amém.